E estamos de volta. Domingos Cristóvão, professor, médico, especialista em saúde pública, estudou na Alemanha, na Rússia, no Japão, também no nosso país, em Angola, onde fez o mestrado e depois fez o seu doutoramento com distinção, 20 valores, na Argentina, terra de muita gente famosa, Fangio da Fórmula 1, também Mário Kempes do futebol, Maradona, Messi, Canaro, Astor Piazzolla e o grande Carlos Gardel, todos eles naturais da Argentina, o berço do tango. Já agora, professor, para abrir essa nossa conversa, é uma, digamos, é um estilo musical, é uma dança que só resulta se tiver par. Como é que foi? E terra do Papa, é verdade, a terra do Papa, Papa Francisco, estava a esquecer-me do Papa Francisco. Mas dizia eu, o tango, aprendeu a dançar? Como? Com Sim, quem? aprendi nas horas normais, portanto nós tínhamos aulas de segunda a sexta-feira todo dia, das 8 às 20, no sábado até 12 horas. Então, à E tarde quem do é, sábado, quem é que fazia par com o professor? eram professoras. Professoras? Professoras. Aprendemos ao lado da Casa Rosado, portanto, onde funciona o presidente da Argentina, há uma escola de tango. E então, aí a gente ia lá, escrevemos para três sábados por mês, e fazíamos aí o estágio de tango. Aprendemos com as professoras. Com quantos valores fez o curso de tango na Argentina? Bom, Não recebeu um diploma, não é? Não recebi o diploma, não concluí. Mas saiu de lá a dançar tango. Não, dancei, pronto. Posso dar uns toques já em casa com a Trouxe senhora. fotografias do Carlos Gardel, ou do Astor Piazzolla, ou do tenho as Canário? fotografias com a professora, ensinando professora. o tango, mas não tenho aqui, não trouxe aqui. Está num álbum lá em casa, não pôs na sala, pois não, para não incomodar está a comandante. exatamente, está mesmo em casa, no álbum. Professor, voltemos agora a falar outra vez do seu contributo como servidor público em Angola. Foi diretor da saúde no Kwanza Norte, mas quero aqui destacar também a direção municipal em Belas, em Luanda, e também no Quilamba Quiache. Não foi fácil, pois não? Bom, no Quilamba Ser Quiache, diretor da saúde na periferia. No Quilamba Quiache foi mais difícil. Mais difícil por quê? Mais difícil porque naquela altura foi a primeira vez que eu comecei a gerir em saúde. Portanto, foi pela primeira vez que eu me tornei diretor municipal do Quilamba Quiache. E tinha muitos problemas. Tínhamos os problemas do saneamento básico, tínhamos problemas de bandidagem no bairro Malanjinho, em que não era fácil vacinar o bairro Malanjinho. É verdade. Exatamente. E tínhamos dificuldades porque não há água potável. Os meus colegas do Fala Angola conhecem bem. Exatamente. Então, se somarmos o saneamento básico, é só ver aquela montanha aí, depois de Nova Vida, quem vai para o Golfe, aquela montanha toda era tudo Quilamba Quiache. Portanto, exato, as montanhas do lixo, a falta de água potável, associado à bandidagem que não deixavam vacinar o bairro Malanjinho e a Zona 10. Então tivemos que, às vezes, negociar mesmo. Era negociar com os bandidos. Negociar com os bandidos. Exatamente. Negociamos com os bandidos no sentido de mostrar-lhes a necessidade que tínhamos em vacinar. E, felizmente, eles foram compreensíveis, mostraram o que eles queriam. Então, conseguimos com que eles tivessem aquilo que queriam. O que eles queriam? Era estudar. Pois é. Conseguimos matriculá-los no IMEC e nas outras escolas do Quilamba Quiache, entraram na escola. Muitos deles hoje são grandes pessoas que reconhecem o que nós fizemos. Eu não diria bandidos porque eles estavam a reivindicar, né? Só que estavam a usar, digamos, uma tática que é condenável. Exatamente, eles recebiam a vacina das jovens que eram vacinadores, exato, recebiam os lanches, entornavam a vacina, e era muito complicado naquela altura. E, por outro lado, tínhamos um outro grande desafio, que era as cobranças anárquicas nas unidades sanitárias do Quilamba Quiache. Aquilo é que quase era um grande problema. Pediu proteção à polícia? Não, fui mesmo pessoalmente. Dialogou com eles? Dialoguei com eles, compreenderam. Alguns demos a possibilidade de meter os seus IACs durante as campanhas de vacinação, e eram pagas.
Outros nós capacitamos eles para fazer a vacinação e tornaram-se coordenadores das equipas de vacinação. E então foram vacinando até os seus próprios filhos. De forma que, pela primeira vez, no bairro Malanjinho, em 2007 e 2008, conseguimos vacinar cerca de 95% das crianças residentes no bairro Malanjinho. E aquelas casas são tão densas, justapostas, que numa só casa podia encontrar 10, 15 crianças menores de 5 anos. Mas conseguimos, vencemos a batalha. Mas agora de com o vacinação. PIM e com o orçamento participativo a nível municipal, eu penso que essas localidades como o bairro Malanjino só vão, digamos, ganhar. Sim, eu concordo que Porque a rede sanitária está incompleta está ainda, falta muita incompleta. A coisa. rede sanitária, Falta o muita coisa, acesso, o acesso, exato. a falta de água potável, o saneamento básico. Essas são sempre as É um bairro que determinantes nunca de saúde. deveria ter nascido, Exatamente. como outros bairros Mas na pronto, capital é um e em bairro outras muito localidades do habitado. país. É Bairro verdade. Malanjinho. E estão lá funcionários públicos também. Exato. O bairro Malanjinho, a Zona 10, a Zona do Rasta, mais um bocado aí na área da vala do Catinton, que às vezes as pessoas lá tiravam água daquele riacho que lá em cima, na zona onde nasce, na zona da Cidadela, são esgotos, e aqui passa a ser Ali um na cidade da riacho. Câmara. Exatamente. E eles iam Aquilo faz uma língua, né? Portanto, tiravam aquilo vai água até- daquilo, e aquilo Vem até aqui a samba. foi o primeiro foco de cólera. Portanto, Exato. quando rebentou a cólera, nós começamos por aí com os casos de cólera. Então, tivemos que fazer a distribuição através já de um programa que o governo tinha dado. Ofereceu 8 caminhões cisternas de água para potabilizar, oferecer às zonas onde não tinha água potável. Nós fomos tratando a água, fomos ensinando as pessoas, fomos também tratando os tanques das pessoas que lá tinham, portanto, potabilizar água com lixívia, hipoclorito de cálcio, e conseguimos tancar a epidemia da cólera em 2006, 2007. E conseguimos também, até 2009, conseguimos atingir a vacinação nos níveis de 90% a 95%, o que é mais ou menos exigido por organizações internacionais. Aquilo, quando lá fomos, tinha uma cobertura abaixo de 45% das crianças vacinadas. Conseguimos. E, por outro lado, conseguimos também através de palestras, através de Muita pedagogia. muita pedagogia. Os nossos funcionários, se não eliminaram, mas pelo menos reduziram para índices muito baixos as cobranças que se registravam nos hospitais, nos centros de saúde, porque naquela altura praticamente ninguém fazia um parto sem pagar, ninguém fazia uma consulta sem pagar. Conseguimos fazer com muita pedagogia com que esses índices conseguissem baixar. E como o Estado tinha já optado em dar orçamento, então, com base nesse orçamento, nós íamos comprando os insumos, aplicando os dinheiros do Estado na ação do Estado, fizemos com que eles conseguissem ter aqueles insumos que seriam necessários, material gastável, Claro. necessário para o exercício da atividade de saúde dentro do município. Isso fez com que também o Quilamba Cash tivesse um bom desempenho. Com base neste desempenho, então fomos convidados, depois da criação do município de Belas, em 2011, para nós sermos os membros da direção do município de Belas. Portanto, aí encontramos um outro desafio, porque o município de Belas recebeu territórios vindos de 3 municípios distintos: Viana, Samba e o Quilamba-Quixás. Bom, aquela parte do Quilamba-Quixás que era já nossa, naquela altura, já estava enquadrada e já tínhamos as reuniões matinais com os diretores das unidades sanitárias. Mas Viana e Samba tinham outro ritmo e tinham um atraso em termos de atividades. Então, tivemos que fazer um grande trabalho para podermos equiparar as ações com esses territórios provenientes dessa área. E estamos a falar de Luanda. De Luanda, Imaginemos outras Luanda, localidades Luanda. fora de Luanda. Exato. Aí começamos primeiro com as grandes dificuldades. Quantos médicos o doutor tinha no município de Belas? No Quilamba-Quixás nós tínhamos cerca de 40 e tal médicos, mas no Belas só tínhamos 20 e tal, ou menos, porque grande parte das unidades que tinham médicos tinham ficado
no território do Quilamba-Quiache, ficou no território da Samba e ficou no território de Viana. Esses médicos do Quilamba-Quiache e mesmo de Belas trabalhavam em full time no seu tempo? Sim, trabalhavam em full time, trabalhavam em bancos, trabalhavam em atividades que nós fazíamos de equipas avançadas e móveis, portanto, aquelas áreas onde não tínhamos unidades sanitárias, nós criávamos equipas e íamos de 3 em 3 dias ou de uma em uma semana fazer as consultas nessas comunidades, fazer a vacinação, e então isso fez com que, de um lado, a população compreendesse que havia necessidade de aderir aos serviços de saúde, por outro lado, deixaram também aqueles tabus que existiam. Que as doenças deviam ser tratadas nos quimbandas, deviam ser tratadas assim na comunidade. Deparou-se com muitas situações do género? Tivemos. Pessoas que vão primeiro ao quimbanda, ou exato, tivemos esses aspectos. Chama terapeuta tradicional ou médico tradicional. Tivemos um grande problema também no bairro Palanca e Sapu. É uma zona bastante habitada por nossos compatriotas provenientes da RDC. Exatamente. E cada vez mais também agora do Mali, do Senegal. Exatamente, mas os compatriotas provenientes da RDC tinham grandes dificuldades de aceder, quer mesmo também à vacinação, quer aos serviços de saúde, achavam que... O que eles alegavam? Que a vacina fazia mal nas crianças, que as crianças morriam se apanhassem vacina. Então não queria. Houve um dia, pelo menos, que até inclusive a televisão acompanhou uma discussão que tinha travado com um casal, em que eu convencia a necessidade de vacinar as crianças, mostrei-lhes o regulamento sanitário internacional e nacional que nós tínhamos, mas eles ainda assim tinham as dificuldades. Mas pronto, nós conseguíamos também, através de alguns mobilizadores que falavam a língua, e então esses eram a ponte para transmitir e traduzir o que nós queríamos que eles entendessem em línguas nacionais, e eles acabavam cedendo e aceitavam as nossas ações de vacinação e acesso às consultas nas atividades de equipas avançadas e móveis. Professor, há uma boa nova que eu queria que o professor comentasse de respeito a um pronunciamento que foi feito pela Ministra da Saúde, que esteve recentemente na província do Bié. Ela sublinhou que todas as unidades sanitárias do nosso país vão ter serviços de corte vertical para evitar o contágio do vírus do VIH da mãe para o bebê. É importante. Bastante importante, porque... Qual é o alcance, digamos, desta decisão? É importante porque, em princípio, todas as salas de partos, todas as unidades sanitárias com salas de parto, já esta medida existe. Se não se cumpre é por negligência, mas essa atividade já é feita, o corte vertical em todas as unidades onde há salas de parto. Portanto, poderá ter sido por ruptura. Mas ela enfatizou que esta medida vai, digamos, ser abranger o país no todo. âmbito já do PIM, do Programa Integrado de Intervenção abranger dos o Municípios. país todo seria o ideal, porque precisamos recordar que nós estamos cercados de países que têm um nível alto de prevalência, de seroprevalência. Portanto, tirando Angola, os nossos vizinhos estão acima de 10, 15% de prevalência da seropositividade. Então, o nosso país está entre 2 e 5%, variando de província a outra, mas a nível nacional estamos em 2%. E se nós não tivermos a aptidão, se nós não enquadrarmos nas políticas que o governo está a exigir para a redução, sobretudo, de novos casos, nós podemos equiparar-se aos nossos vizinhos. Portanto, essa medida é muito boa, e se o governo disponibilizar os recursos, disponibilizar sobretudo os fármacos, melhorar e continuar a capacitação dos nossos funcionários ou profissionais de saúde, certamente que nós poderemos ou baixar ainda mais a seroprevalência, ou então manter em níveis muito baixos o número de novos casos. E, professor, em relação ao ébola, temos de estar igualmente vigilantes. Pode evoluir de uma epidemia para uma pandemia, se não estivermos atentos. Há aqui muitos alertas da OMS, o representante da OMS em Angola sublinhou isso mesmo na passada semana.
É importante porque, da mesma forma que nós estamos ladeados por vizinhos que têm grande prevalência em seropositividade, também temos uma grande e vasta fronteira com a RDC. E a RDC, a nível do continente africano, é o país que muitas vezes está assolado pela epidemia de ébola. E Angola, tendo uma fronteira tão grande, então é preciso que nós estejamos sempre em alerta, em estado de alerta, porque a ébola é pior do que qualquer outra doença. É uma doença hemorrágica, é de alta transmissibilidade e nós temos as fronteiras abertas, temos, além das próprias fronteiras que são controladas pelo Estado, onde há grande mobilidade das populações, também temos fronteiras que possivelmente temos imigração ainda Precária? precária. Por exemplo, como o Luvo? Como Já esteve no Luvo? Então, se um deles Já lá foi, atravessar, professor, no Luvo? já estive no Luvo, já. Aquilo é complicado. É complicado. A estrada é um outro problema. A própria fronteira é uma desorganização tremenda que nunca vi. E se um doente atravessar a fronteira com ébola, infelizmente, podemos ter casos e, dada a sua grande transmissibilidade, podemos ter muitos casos e surpresas. Portanto, é importante que, de Cabinda ao Cunene, do Mar-Leste, quer os gestores, quer os profissionais todos da unidade sanitária, estejam em vigilância permanente. É verdade, professor. Estamos a chegar ao fim, mas eu tenho mais duas questões que reputo de muito importantes. Uma tem a ver com o seu berço, o seu território, onde nasceu, Kikulungo, no Kwanza Norte. Como é que está em termos de saúde, Kikulungo? Portanto, o Kikulungo, a terra que me viu nascer, não está bem. Dia 1 de maio? 1 de maio de 1963. 63. Exato. Quando estive no Kwanza Norte, já tínhamos melhorado, já tínhamos colocado lá os médicos. Tem uma unidade sanitária, que é um hospital regional. Portanto, esse hospital alberga e trata pacientes provenientes do Bolongongo, Ambaca, Sambicaju e Banga. Portanto, é o maior hospital que existe naquela região. Infelizmente, os médicos que lá Os colocamos... utentes percorrem grandes distâncias. Sim. Para serem atendidos lá. Muito, não muita. Por exemplo, da As Banga estradas, para Kikulungo, sim, de Banga para Kikulungo são 20 quilômetros, de Kikulungo a Bolongongo 11 e de Kikulungo para Ambaca 20 e tal. Portanto, já tínhamos colocado lá médicos. Os naturais de Kikulungo gostam de medicina? Gostam. Para além do doutor Cristóvão, há outros que se formaram? Kikulungo é um município do Kwanza Norte que sempre teve intelectuais. Não mais do que no Lungo Alto, né? Essa disputa. Sim, né? mas temos que ter em conta que em 69 foram assassinados quase todos os jovens que tinham acima de 4ª classe. Portanto, isso retardou bastante. Em 69. Em 69, o massacre que não está massacre do Kikulungo. E foram desterrados os outros para São Salvador do Congo, o atual Mbanza Congo, no Kiende. Foram desterrados para São Nicolau e muitos deles já não voltaram. Portanto, mas ainda assim temos representantes, mesmo no governo executivo. Recordar que temos, por exemplo, o Jesus Maiato, do Kikulungo, a ministra agora da Ação Social é do Bolongongo. Então são municípios vizinhos. Inglês? Não, a Ação Social? Carolina Cerqueira. Ministra de Estado? Exato. Para a área social, doutora Carolina Cerqueira é Bolongongo. Exato. Então são áreas muito... E o seu irmão também, Zé Cerqueira. Exato. Kikulungo sempre teve muitos intelectuais. Agora, o que se passa com a saúde? Infelizmente, as administrações que lá apareceram mutilaram aquilo que já tínhamos organizado. Destruíram a saúde pública, destruíram a inspeção de saúde e muitos quadros saíram. Os médicos que lá estavam, dos 4, 3 saíram para a especialização. Não é possível um município trabalhar com um médico. Portanto, se já tinha 4 médicos, pelo menos 2 saíam para a especialização, os 2 ficavam esperando que os outros depois apareçam e podia ser. Portanto, uma má gestão fez com que o Kikulungo voltasse a uma estaca zero ou a regredir. Lá tem rosas de porcelana?
Tem rosas de Quiculungo. porcelana e a grande vantagem do Quiculungo é um dos poucos municípios a nível de Angola que tem água 24/24. Portanto, quase, sem medo de errar, estão entre 80% a 90% da população tem água potável. O governador nunca me disse isso. Não, tem água potável. É? Tem duas captações na nascente, onde se fez uma barragem. A água nasce do rio, numa montanha chamada Comba. A água desce dos tubos diretamente para a distribuição para as torneiras. Já esteve com o governador, Adriano Mendes Carvalho? Eu conheço muito bem, mas não esteve. Ainda não estivemos juntos. Não sei se já visitou a captação, mas eu vou sempre a Quiculungo, eu vou lá. Tem casa lá? Tenho familiares. A casa do meu onde pai, nasceu já não a existe. casa do meu pai foi destruída pela UNITA. Em que ano? 92. 92. E não dá para recuperar o espaço? O Também espaço já não está existe livre. numa condição, está O livre? espaço está Não livre. dá para fazer Tem lá a casa nada? do meu tio, tem fazendas que a minha mãe deixou, meu pai deixou, tem fazendas lá. E tem muita família. Aceitaria exercer medicina no Quiculungo? Em Quiculungo, sempre que eu fui lá, durante o período que, mesmo antes de estar no Kwanza Norte, eu ficava uma semana trabalhando no hospital. Portanto, voluntariamente, eu trabalhava lá para poder ajudar. Na altura em que não tinha médico, ficava lá a orientar e a fazer as consultas para que o filho que lhe viu nascer não pudesse sair sem dar o bom dia à população do Quiculungo. Doutor Cristóvão, eu agradeço muito ter vindo hoje aqui ao nosso especial, falarmos um bocadinho de si, das suas novas tarefas, depois da obtenção com distinção pela Universidade de Buenos Aires, 20 valores, não é todos os dias. O primeiro africano a conquistar a nota máxima por uma instituição de ensino superior na Argentina, depois de uma passagem também com muito mérito pela Alemanha, pela Rússia, pelo Japão, pela UPRA aqui no nosso país, consegue obter 20 valores na pátria do Papa, na pátria de Maradona, de Messi, de Mário Kempes, de Carlos Gardel, de Fangio, enfim, sinto-me honrado por ter estado aqui a conversa consigo e naturalmente que é hoje um cidadão do mundo, deixou de ser um cidadão de Quiculungo para ser um cidadão do mundo. Muito obrigado, eu é que agradeço pela oportunidade que a televisão me dá, mas dizer que esse mérito é da classe médica de Angola, porque não é o Dr. Cristóvão, o Dr. Cristóvão é simplesmente um médico angolano. Então, esse mérito todo é à classe médica angolana, ao governo de Angola que formou, porque eu sempre estudei, pelo menos na licenciatura e na especialização, a custo do Estado. Só o mestrado e o doutoramento que foi ao meu bolso. Então, tenho que agradecer ao governo de Angola por me ter dado essa oportunidade e é a ela que nós demos o mérito de um médico angolano representar a medicina não só reprodutiva, como estamos habituados, porque os africanos só reproduzem aquilo que aprendem, mas a medicina criativa no âmbito de investigação científica, docência em área de saúde. Muito obrigado. A TV Zimbo agradece, Angola agradece. Domingos Cristóvão, professor doutor, médico de saúde pública, ginecologista e obstetra, esteve aqui no nosso programa de hoje. Vai acompanhar teses de mestrado e de doutoramento em algumas das principais universidades de Portugal, Brasil, Argentina e também dos Estados Unidos da América. Foi com esta figura do nosso tempo que nasceu em Quiculungo, no dia 1 de maio de 1963, com quem nós hoje conversamos aqui no Especial Informação, sempre à sexta-feira, no horário nobre de soberania da TV Zimbo. Boa noite e obrigado pela audiência.